E o estudo de hoje é tudo para todos, mas nunca sem Cristo. Vocês já vão entender, é um título, um tema misterioso. Mas vocês vão entender agora. 1 Coríntios 9, 19, tá? E essa aqui, ó, eu acho que é uma das falas, dos estudos mais difíceis de você falar hoje na contemporaneidade. Sabe por quê? Porque a igreja está muito fraca. E se eu falar para vocês assim, ó, se faz de fraco, mandar com os fracos, pegar os fracos, o cara vai beber. Porque os, aspas, crentes de verdade de hoje em dia já bebem, já fornicam, já fazem união estável, nem casam mais, já tá tudo virado no que é aquilo. Então é muito difícil. Eu quero me propor a tentar levar um ensino que não faça você ser um pecador, tá bom? Então, 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 19 em diante. Porque sendo, Paulo falando, tá? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Veja o que ele está falando, fiz-me como os judeus, tá? É tipo assim, eu fiquei ali na margem, eles olhavam para mim, eles não viram escândalo em mim, não viram, eu não fiquei infernizando, sabe, sendo contraditório o tempo todo. É isso. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Verso 22. Fiz-me fraco, para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para salvar para todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. E o verso 23. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Esse aqui é um dos textos mais difíceis. Primeiro a gente tem que pegar o contexto histórico. Ele está falando para Coríntios. A ilha de Corinto, a população de Corinto, era uma das populações mais idólatras, onde tinha o templo de Diana, que é Afrodite para a cultura grega. Então, assim, era o tempo da permissividade sexual, promiscuidade sexual. Era o lugar onde tinha o templo do deus Baco. O deus Baco era o deus do vinho e da prostituição. Tanto que aquele termo bacanal, que falavam antigamente, que era aquelas noitadas regadas a bebida e sexo livre, vem dos cultos a Baco. O famoso bacanal era o culto ao deus Baco. Então, Paulo está falando para esse povo. Então, você vê que ele vai falando, eu vejo o desenvolvimento do texto, ele dizendo assim, olha, eu estou na lei de Deus, mas eu vivo com os que não estão na lei como se fosse. Eu não estou mais escravo, mas eu vivo com os escravos como se fosse. Não é? Ele era judeu, Paulo era rigoroso. Vocês lembram que ele perseguia a igreja. Mas ele andava com os judeus. Imagina o que ele via entre os judeus. O nojo que ele tinha. É tipo eu que servia Satanás, ter que andar com satanistas para poder ganhar eles para Jesus. Eles com as práticas deles e o nojo que eu sinto disso, porque vai disparar, usando a linguagem dos psicólogos aqui, vai disparar um monte de gatilho da minha juventude, da minha adolescência, e eu vou ficar ali aguentando esse rojão, não é? O Giovanni, você bebeu bastante antes de se converter, né? Imagina o Giovanni ter que andar com os bêbados, lá os caras tudo bebendo, cachaça, aquele hálito etílico, e o Giovanni tendo ânsia e raiva e nojo, porque lembra do que sofreu, mas estando ali como um sacrifício missionário de verdade, para poder ganhar esse povo para Jesus. Então, eu acho que esse texto é muito difícil, mas ele é necessário. Por quê? Porque muitos de nós não conseguimos ganhar as pessoas para Cristo, porque a gente fecha a porta por causa dessas barreiras. Entendeu? Não. Eu não vou mais nesse lugar porque agora eu estou crente. Não, tudo bem. Se você não está preparado, é prudente você não ir. É igual, já aconteceu com vários casos famosos da internet, né? Não deveriam ser famosos, de ex-homossexual que depois foi lá querer evangelizar homossexual e voltou para a homossexualidade. Ex-alcoólatra, ex-viciado em drogas, que quis falar voltou para as drogas, voltou para a bebida. Você tem que ter certeza da sua conversão.
Mas é sobre isso que eu quero falar. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que Paulo está em missão, porque Paulo é um missionário. Então, quando ele fala isso, ele está falando sobre missões. Ele diz, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aqui, o primeiro princípio dessa missão é que o cristão é livre, mas a sua liberdade está dentro de uma missão. Paulo não disse, fiz-me pecador para ganhar os pecadores. O Paulo não falou, fiz as práticas judaicas para ser aceito pelos judeus. Ele falou, fiz-me como um judeu ali. Então, ele não cometeu os erros dos judeus, ele não cometeu os erros dos escravos, e aí escravo você pode imaginar qualquer escravidão, sexual, de vício, qualquer coisa, não fiz isso, mas ele esteve lá. O que ele quer dizer? É o paradoxo do cristão. Em Cristo eu sou livre, mas eu sirvo por amor, não é isso? Nós somos livres, a gente pode fazer o que a gente quiser. Por que a gente não faz um monte de coisa? Você não tem vontade de fazer um monte de coisa que você não faz? Você não tem vontade de abrir a janela do carro? Mandar um cara cantar coquinho? Você não tem vontade de pegar e chegar para um vizinho folgado e falar um monte de asneira? Por que você não faz? Porque você é cristão. Então você é livre, você pode fazer isso. Você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Mas você não faz por quê? Porque você se coloca numa posição de que a tua liberdade não te faz pecar. Eu sou tão livre em Cristo que eu aceito não fazer aquilo que eu quero fazer. Porque eu entendo o sentido pleno da palavra liberdade. E aí a gente começa aquela listinha, né? O que eu vou fazer? Glorifica a Deus? Não glorifica? Então, isso está dentro do nosso conceito de cristandade. Como cristãos, nós precisamos pensar assim. Agora, a minha pergunta é, como que eu vou evangelizar alguém? Você deve ter um amigo que está no mundo, você deve ter um parente que está no mundo, e que você não ganha ele para Jesus. Tem gente que tem mulher que o marido não é crente, tem filho que os pais não são crentes, tem marido que a esposa não é crente. É mais comum mulheres com maridos não crentes do que maridos com mulheres não crentes. Já perceberam isso? O homem, quando tem menos, o volume é assim. A igreja é majoritariamente feminina. Muito mais mulheres se convertem todos os dias do que homens. Mas quando as mulheres se convertem, não são muitas que conseguem ganhar a família toda. Normalmente a mulher se converte solo. Poucos homens em relação às mulheres se convertem todos os dias. Mas quando o homem se converte, a taxa de conversão masculina normalmente acompanha a família toda. Eu vejo vários testemunhos de pessoas que dizem, todos nós éramos do mundo até o dia que meu pai se converteu. E toda a família foi para a igreja. Esse é um testemunho comum quando um homem se converte. Quando a mulher se converte, normalmente a mulher se converte, o marido não vai, o filho não vai. E aí a mulher começa a ganhar a família para Jesus. Muitas ganham, de fato, mas infelizmente ainda tem uma taxa muito grande de irmãs convertidas que os seus esposos não são. Não é? Por uma série de... Eu podia falar aqui uma série de motivos. Eu acredito que o primeiro é a falta de sabedoria. Primeiro. Tanto que Pedro fala em 1 Pedro 3, nos primeiros versos, que a mulher sábia ganha o marido sem falar uma palavra, sem abrir a boca. Só pelo seu proceder. E o que é o seu proceder? A mulher ganhou a salvação em Cristo, ela tem que tentar levar a salvação para o marido. De que forma? Não criticando o marido. Jesus andou com os pecadores. Jesus pecou com os pecadores? Não. Jesus andou com as prostitutas? Ele se prostituiu? Não. Jesus andou com os publicanos? Ele concordou com a opressão romana sobre... Não. Mas ele ganhou esse povo. Aí a mulher vai e se converte. E ela começa a criticar o marido. Não, porque você é bêbado, porque você é o Zé Pilintra, porque você não sei o quê. Uma vez uma irmã falou isso pra mim. Pastor, eu só tenho que orar para repreender o demônio tá no meu marido. Falei, mas por quê, irmã? Quantos anos a senhora é crente? 10 anos. Seu marido nunca veio pra igreja, um demônio tá amarrando ele. Aí eu já com aquela vontade, né? De falar a verdade para ela, mas eu tentando fazer ela entender. Daí eu falei, mas irmã, qual é o problema? Por que seu marido não vem? Ah, até já vem, mas ele não quer parar de beber, ele critica tudo, ele chega e fala mal do pastor, fala mal da igreja. Mas é assim no começo. É assim no começo. E aí ela disse, ele vai pro bar, ele bebe, aí ele chega em casa, fica me encostando, eu tenho nojo. Mas quando eles casaram, Diego, os dois eram ímpios. Os dois iam pro bar. Os dois iam pro baile. Os dois voltavam bêbados. Os dois se encostavam e nenhum não tinha nojo do outro. Mas agora ela é santa.
Agora ela é pura, imaculada. E ela chegou a falar pra mim assim, ele acha que eu sou uma pomba gira dele. Olha o termo que ela usou. Se ela falou isso pra mim, imagina o que ela fala pra ele. Aí eu te pergunto, você que é o marido, você vai pra igreja? Não vai, por quê? Porque você tem um concorrente muito grande que é Jesus. Essa mulher casou com Jesus. Essa mulher tá te traindo com Jesus, na mente do ímpio. Aí ele começa, claro, a mulher tá sempre arrumada pra ir pra igreja, tá sempre feia em casa, sempre perfumada pra ir pra igreja, sempre fedida em casa. Em casa fede pastel, né? Fritura. Na igreja cheira jequiti. Acabou, o homem não vai. Como que a mulher ganha o marido sem abrir a boca? Não julgando, não criticando, de boca fechada, fazendo as coisas. Eu sempre conto esse testemunho da sabedoria da minha esposa. Ela não tem sempre essa sabedoria, mas naquele dia Deus iluminou a mente dela. Nós tínhamos uma campanha na igreja lá em Barracão. E foi um pastor conhecido nosso, estava pregando, e eram 3 dias. E era exatamente uma campanha com o viés de ganhar famílias para Jesus. E aí nós tínhamos ganhado uma moça, uma jovem senhora para Jesus, e o marido dela, um policial federal, viajava muito, porque ele estava investigando, acho que na época era o Petrolão. E ele é um cara assim ele é da área da Polícia Federal, que vai nas empresas e roda um software lá israelense e pega as falcatruas. Entendeu? Ele é o cara da contabilidade, ele investiga a contabilidade da empresa para pegar a corrupção, o caixa 2, o roubo e tal. Então, no Brasil, naquela época, tinha 3 ou 4 que faziam aquilo que ele fazia. Então, ele vivia viajando, né? E a gente orando por ele. A irmã foi sexta na campanha da igreja, foi sábado. Aí, no sábado ou na sexta, não lembro, cada um escreveu o nome dos parentes que a gente queria ganhar para Jesus. Uma cartinha assim, Senhor, eu quero ganhar meu marido, ganhar meu filho. E tinha que levar no domingo. E o marido que ia chegar terça-feira de viagem, chegou domingo de tarde. De manhã ali, tarde. Aí na hora do culto, a esposa dele se arrumou, ficou bonita, cheirosa e tal. E era na época do videocassete. E ele falou assim, onde é que você vai? E ela falou, eu vou pra igreja, é domingo. Mas você não foi ontem, não foi sexta? Mas é que hoje é o fim da campanha. Mas olha, fulana, eu peguei até um filme aqui, aluguei uma fita aqui, pedi uma pizza para você ficar e a gente jantar. Daí ela falou, pera só um pouquinho, foi no banheiro e ligou pra Fran. Você lembra disso? Lembra de quem eu tô falando? Lembra mesmo? Sim. Tá. Senão eu falo o nome aqui, fica gravado. Não, eu sei. E ela ligou e falou assim, uma mineira, uma pessoa de Minas. Paty de Minas. Ligou pra Fran e falou assim, pastor, ora aí que o diabo se levantou aqui em casa. Porque eu tô orando aqui, eu tenho que entregar a cartinha e terminar a campanha. Você não acredita que o fulano chegou hoje? E agora pediu pizza, alugou um vídeo aqui, um DVD, uma fita de vídeo para assistir, tá querendo que eu me impedir de ir na igreja. Ora, pastor, para quebrar essa barreira, porque senão... Francine falou, você não entendeu nada, irmão. O que está acontecendo com a senhora é exatamente o oposto. A tua oração já está sendo respondida. Teu marido ia chegar terça, chegou domingo. Teu marido não quer jogar bola, sair com os amigos, teu marido quer comer uma pizza contigo e assistir um vídeo. Você está orando por quem? Qual que é o nome que está na tua cartinha? Ela falou, o nome é esse. Fica então. Fica em casa, fica com o seu esposo. Sabe, é isso. É sabedoria. E não se desmonta. E não tira a roupa que você já está arrumada para vir na igreja já. Fica com essa roupa. Porque senão você vai lá, bota um pijama, daí a comparação para os outros é assim, para mim é desse jeito. Fica, você está arrumado, está bonita, cheirosa. Fica assim. Come a pizza com seu marido. Paulo, ele se adaptava às pessoas, mas ele nunca se adaptou ao pecado das pessoas. Paulo estava lá com os pecadores porque ele aprendeu isso de Cristo, embora ele não andou com Jesus. O aprendizado veio pelo Espírito Santo. Para com os judeus, fiz-me como judeu. Para os que vivem sob a lei, mesmo se eu mesmo assim vivesse. Que ele não vivia mais sob a lei, não era mais judeu. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, porque ele vivia debaixo da lei de Cristo. Fiz-me fraco para com os fracos. Você sabe que eu entendo esse negócio do fraco para os fracos de uma forma bem distinta? É o rico que se despe da riqueza e serve o pobre como se pobre fosse. Eu estava domingo lá na igreja em São Paulo, e aí o pastor falou para mim assim, tá vendo aquele obreiro tá de pé? Eles têm 2 cultos de manhã, umas 9 e umas 11. Tá vendo aquele obreiro tá de pé? Os 2 cultos lá, eu tô vendo, servindo com crachazinho e tal. Esse aí é o maior escrevente de São Paulo, do maior cartório de São Paulo.
ganha milhões, super importante, tudo passa pela mão dele, obreiro da igreja, servindo ali. Doutor, não sei quem. E ele falou, eu cheguei para ele e falei, doutor, o senhor está de pé no segundo culto? O senhor não quer sentar e deixar outro? Não, pastor. Entendeu? Aí vai uma crítica, né? Os milionários que vão nas igrejas e tem área VIP. Sobre a área VIP eu tenho uma certa... quando é uma pessoa, tipo um jogador de futebol famoso, um Neymar da vida, se só que o Neymar no meio do povo, acabou o culto, que o crente não tem limite. O crente não tem educação, o crente não tem limite. E eu tô me colocando nesse meio. Mas eu... Chega aqui, pastor, aqui na frente que tem um lugarzinho pra ti. Me confundiram com um pastor. Aí, ó, viu? Mas daí não é área VIP, isso aí é honrar, porque é um pastor e tal. Mas eu digo assim, ó, tem muito milionário que por causa das suas contribuições, ele tem vantagens. Sim. E o pobre... E vamos combinar então, tudo bem que ele tem que ter vantagens? Tudo bem. Mas por que o pobre também não tem vantagem? Vamos dar vantagem para todo mundo, então. Não é tirar vantagem de todos, é dar vantagem para todos. Se o milionário sai jantar comigo, eu também tenho que convidar um dia o pobrinho que dá R$1 de dízimo por mês para jantar comigo. Fazê-lo se sentir tal qual o outro. Fiz-me de fraco para com os fracos, é isso. É o cara que já alcançou sabedoria, sentar com o iletrado e ensinar a Bíblia para ele como se estivesse ensinando para uma criança. E não falar, você não entende grego, então eu nem vou perder meu tempo. É isso. A gente, às vezes, talvez não muitas, mas algumas vezes, a gente perde a oportunidade de ganhar alguém que nós amamos para Jesus, porque nós criamos barreiras ideológicas, sociais. Um outro princípio que Paulo usou foi o da contextualização. E veja, contextualizar não é contaminar. Eu estar num contexto não me contamina. Não me contamina. Eu vou dar o meu testemunho pessoal. Eu, agora menos do que eu gostaria, eu pedalo. Teve uma fase da minha vida, uns 2020, alguma coisinha mais pra frente, que eu tava pedalando bastante competindo. E todo mundo do ciclismo aqui de Chapecó ou do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que eu participava dos campeonatos, conheciam como pastor. Os narradores das provas, o pastor. Os caras que vão de moto filmando pra internet. Ô pastor, toda prova, que era prova grande que eu corria, que passava o cara com a moto, em cima da moto, filmando. Ô pastor, tá aqui, faz uma oração aí, pastor, por nós, abençoa a gente. Pronto, é o pastor. Mas eu tô num meio que não é um meio evangélico, um meio secular. É um meio pervertido? Claro que não. É um meio maligno? Claro que não. Um meio saudável, é o esporte. Mas é o pastor. Eu não fico o tempo todo... Ai, você é pecador. Ai, essa música do mundo. Estão tocando AC/DC. Ai, meus ouvidos. Todo começo de corrida tem uma AC/DC, tem alguma coisa assim. E eu tô lá. O AC/DC veio pro Brasil. Pergunta se eu fui ver o show deles. Não fui. Mas eu tô ouvindo eles colocarem as músicas deles. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não sou alienado. Mas muitas pessoas já me chamaram, teve um agora recente que descobriu uma doença terrível, me chamou. Ô pastor, precisava sentar contigo conversar. Que é uma oração. Como ele não é do meio religioso, ele não manda mensagem assim, você pode orar por mim, eu tô com medo de morrer, tô com câncer. Mas ele fala, ô pastor, queria tomar um café contigo. Eu sei o assunto. Claro, vamos lá, a hora que você quiser, bora tomar um café. É isso, gente. O problema é que o nosso radicalismo acaba afastando as pessoas de conhecerem Jesus. Escute uma coisa, você é a melhor opção que um amigo não cristão tem para ouvir acerca de Jesus. Você é a pessoa mais próxima de um amigo ímpio. Você é o conhecedor de Cristo. Você é a porta de entrada. Você é o acesso mais próximo que o seu amigo ímpio tem de Jesus. Eu estava conversando com um cara que é amigo pessoal do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente. Amigo pessoal. Aí quando o Bolsonaro estava passando por um problema lá na eleição, na campanha dele, esse cara que é amigo pessoal, que tem o número do Bolsonaro, ele me mostrou no celular. Ó, número do Bolsonaro. Tem vídeo desse cara viajando com o Bolsonaro. E ele é meu amigo. E ele falou assim, se eu pedir para você fazer uma oração pelo presidente, você faz? Eu falei, faço. Aí eu fiquei pensando assim, a minha cabeça, olha só,
eu estou a uma pessoa, naquela teoria de que você está sempre a seis passos de qualquer pessoa do mundo, uma coisa assim, né? Eu estou a uma pessoa do presidente da República. Não é sobre o Bolsonaro. É o cargo que ele ocupava. Pode ser o Lula, eu posso ser amigo do cara que é amigo do Lula, não importa. Eu pensei assim na minha cabeça. Eu estou a uma pessoa do presidente da nação. A uma pessoa. Esse cara é amigo de todo mundo. O Nicolas, quando começou com as campanhas deles, ele pegou e me conectou com ele. Ó, pô, o Nicolas precisa de uma oração, ora por ele. Esses crentes que querem que você ore por todo mundo. Eu estou uma pessoa de distância do presidente da República. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí depois o Espírito Santo veio e falou para mim assim, você parou para pensar que muita gente que você conhece está a uma pessoa de mim e essa uma pessoa é você? Porque você tem o meu contato. Mas ele não. Mas ele te conhece. Então você, o Espírito Santo falando comigo, é essa uma pessoa de distância a Deus para muita gente. Tem gente, Diego, que está uma pessoa de Jesus. Você. Tem pessoas que estão uma pessoa. Giovanni, tem funcionários teus, amigos, clientes. Clientes da Gasfajol que estão a uma. Eles não conhecem a Deus, mas eles estão mais perto do que eles imaginam, porque eles conhecem você. Então eles estão a uma pessoa de distância de Jesus. Isso multiplica a nossa responsabilidade, que vocês não têm ideia. Porque se esse cara for para o inferno, ele estava a uma pessoa de Jesus. A distância dele era, entre ele e Jesus era eu a distância. E eu não falei. Porque eu falei, fumante, bêbado, é uma prostituta, é um homossexual, é um maçom, é uma mãe de santo. Eu falei lá em São Paulo, eu falei, quantos de vocês já viram um sacerdote umbandista, quimbandista, do candomblé, uma bruxa, e você já pôde sentar do lado da pessoa e você perguntou, você é bruxa? Como é que é a tua religião? Ninguém, nunca. Não, eu faço isso direto. No avião, sento do lado da pessoa, se eu vejo que a pessoa é meio esquisita, você faz o que da vida? A gente voltando da Europa, Fran. Tudo certo aí? A gente voltando da Europa, e aí veio 5 pessoas que eram de religião de matriz africana. 3 eram nitidamente pais santos, porque eles usavam aquela roupinha deles e tal. Aí uma mulher, que não sei se é mulher ou se é... Não sei, mas parece... Porque eles raspam a cabeça e a gente não sabe. Tal. Daí, no meio do voo, assim, um voo longo, né? No meio do voo eu falei assim, nossa, eu vou pegar um lanche lá atrás. Daí tava lotado lá atrás, daí eles estavam lá. Daí eu fiquei assim, eu vou achar uma ocasião pra conversar com esses malucos, porque eu sei que eles são brasileiros. Daí eu ia pra um canto assim, os caras devem ter visto que eu era crente, eu não tava com roupa de crente, mas acho que o Espírito Santo brilha no escuro, eu não sei. Eu chegava aqui assim, os caras iam mais pra lá. Daí eu falava, eu quero pegar logo aquele biscoito que tá ali, ó, aquele bolinho que tá ali, ó. Daí eu ia lá. Daí eu ficava, pois é, né? Daí os caras, daí já saiu e ia pro outro lado. Pô, eu quero conversar com esses caras. Entendeu? Porque eu quero afrontar? Não, eu quero conversar, eu quero saber, eu quero ver o que eles pensam, eu quero que eles saiam daquela conversa dizendo assim, cara, eu nunca vi um pastor como esse cara aí. Eu já ouvi de espírita, eu já ouvi de maçom. Uma vez aqui em Chapecó, os maçons me chamaram, um juiz, os advogados lá são espíritas kardecistas, me chamaram para jantar ali no terraço, porque um deles, que é um espírita famoso aqui da cidade, conversou comigo um dia que ele estava com problema, ele estava com encosto, não conseguia tirar encosto, foi lá em casa, levaram ele lá em casa para orar, e aí conversou comigo e ele falou assim, eu nunca ouvi um pastor como você. Não, se eu te levar num grupo de amigos, você fala com eles, fez um jantar ali no terraço, e aí que fui ver que ele era advogado, estava o juiz da cidade, tal, que foi o dia que eu te falei, Diego, meu Deus, que assustador, porque estava o juiz, o promotor, os advogados, eu falei, não tem justiça, porque os caras são tudo amigos. Se um advogado desse pega a minha causa, tá o juiz e o promotor tudo tomando vinho ali, aí me ofereceram um vinho, pastor, um vinho, não sei o que, eu falei, não bebo, querido. Mas nem um golinho, daí eu falei, vou na água, eu queria tomar uma Coca-Cola, mas rico parece que não toma refrigerante. Aí eu fiquei tomando água o tempo todo. Eu queria pedir uma Coca-Cola, é champanhe, as mulheres champanhe, os homens no vinho e eu na água, porque vai fazer o quê? Você estava junto comigo, né? Mas é isso, eu quero que eles saibam que Deus é acessível através de mim. Eles podem ter acesso. Se fazer de fraco para os fracos é você propiciar a alguém uma opção. Você não é uma parede, você não é uma barreira. Você é uma opção para a pessoa. Quando ela precisar de um trevo, de um desvio, quando a vida dela for uma lástima, ela vai lembrar de você.
E ela vai dizer, aquele cara, aquela dona da loja, aquele empresário, sabe, aquele menino do beach tênis do... Não, você não joga beach tênis. É beach tênis ou é paddle? Beach tennis. É beach tênis, pô, você joga beach tênis? É o power, é o power. O legendário, o cara lá da jaqueta laranjada. É ele, é ele. Ele é uma opção para mim. Jesus, quando ele orou, a oração messiânica, lá em João 17, ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Eu lembro quando eu me convertia, mais de 3 décadas atrás, eu ouvia muito isso. Você não pode mais ter amigo do mundo. Você não pode mais ouvir música do mundo. Essa era a frase. O que não era da igreja era chamado de do mundo. Você não pode mais ter amigo do mundo. Você não pode mais falar a linguagem do mundo. Você não pode mais ouvir música do mundo. Tudo do mundo, do mundo, do mundo. E eu sempre gostei de ler. Aí eu comecei a ler a Bíblia, Aí eu vejo Jesus falando isso. Pai, eu não peço que tire eles do mundo. Olha o que diz isso em João 17. Quando ele começa a dizer, eu não estou mais no mundo, peço não pelo mundo, a partir do verso 9, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, as coisas tuas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os no teu nome, que me deste. Ele começa a falar isso, aí chega uma hora que ele diz assim, não tira eles do mundo não, só livra eles do mal. A gente vive nesse mundo. Só que nós temos a incumbência sobre nós de sermos livres do mal. Essa é uma tensão teológica correta. A gente está no mundo, mas a gente é guardado desse mal. A tensão teológica. Estar no mundo e ser guardado do mal. Bom, para a gente chegar então a uma conclusão sensata, eu fiz uma pergunta, eu estou tentando responder essa pergunta hoje o dia todo. Como ser um cristão evangelizador hoje sem se contaminar? Essa é a pergunta. Eu escrevi num papelzinho assim, como ser um cristão evangelizador sem se contaminar? Nos dias de hoje, em que você vai na casa do pastor, o pastor está bebendo. Você vê o filho do pastor, está adulterando. Você vê não sei quem, como é que você pode ser um cristão evangelizador dessa forma, né? Aí eu pensei em 3 palavras que vieram muito fortes para mim. A primeira delas sempre vai ser presença. Se você está na presença de Deus, dificilmente você vai estar na presença de outro ser, que não seja o Senhor. Você não troca. Todos aqui viajam bastante. Graças a Deus nós somos um grupo que Deus nos deu condições de viajar. Você pode ficar no melhor hotel, mas a tua caminha é a tua caminha, não é? Você pode tomar o melhor café, mas o cafezinho que você passa em casa, porque ele é afetivo. Você pode comer no melhor restaurante, né? Mas aquela comidinha, a Fran chama de comida de conforto. Aquela comidinha de casa. Então, a gente, às vezes, Ontem eu ouvi isso de alguém. Na verdade, eu acho que foi hoje que eu vi isso de alguém. Que a pessoa falou pra mim assim, eu contei uma coisa pra alguns parentes meus, mas pra outros eu não contei. Porque eu tenho parentes que torcem por mim, mas a maioria deles só querem fofocar e me destruir e criar eu falo uma coisinha, criar um vulto aquilo lá, e aí eu fico aqui pensando na mensagem, pensando nessa fala e dizendo, mas são esses aí que precisam que você seja a ponte para Jesus. Se nós andarmos só com os bons, os maus vão para o inferno. Se nós amarmos só os que nos amam, os que nos odeiam vão para o inferno. Jesus falou isso. Quando você ama o teu amigo, você não ganha nada com isso, mas quando você ama o teu inimigo, você cumpriu o reino. Você cumpriu o reino. Então, a primeira coisa que vai me fazer ganhar pessoas sem eu me contaminar com o pecado delas ou com a maldade delas é estar firme na presença de Deus. A presença de Deus vai me manter firme. A segunda coisa é o discernimento. Por quê? Porque nem todo ambiente é apenas um ambiente social. Tem alguns ambientes que são espirituais. Então, eu tenho que saber onde eu posso e onde eu não posso ir. Eu tenho que ter discernimento. Eu tenho que cuidar muito com isso. Por exemplo, eu posso ir na casa do meu tio? Posso. Mas se meu tio me convidar para ir numa celebração lá na Macumba, eu não vou. Eu posso brincar com meu sobrinho? Posso. Mas se a minha tia me chamar para ser padrinho lá na igreja católica do meu sobrinho, eu vou ter que ficar lá com uma vela na mão, o padre jogando água benta, tem que rezar 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Não vou.
Então eu tenho que saber, eu tenho que ter discernimento do que fazer e do que não fazer. É como se eu fosse judeu, mas eu não sou judeu. Como é que os jovens falam hoje? É sabor judeu. Não é judeu, né? É isso. Eu não sou fraco, eu sou forte, mas eu me faço de fraco para que o fraco não se sinta humilhado, ofendido. E o terceiro, a fronteira. Se você não souber a fronteira que te leva para o pecado, não saia de onde você está. Jesus disse a uma mulher adúltera: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Havia graça de Deus e perdão, mas havia uma direção. Não anda mais para lá. Você tem uma fronteira que você não pode mais passar. Eu vou te perdoar, mas você não vai mais pecar. Então nós precisamos ter fronteiras muito claras, tá? A gente pode até participar de uma janta familiar onde tem pessoas que não são convertidas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os assuntos que a gente entra. Cuidado quando você começa a entrar no fervo de falar mal dos outros. Eu até brinquei hoje com vocês, irmãos, não vão pecar. A gente ferve com assuntos dos outros. E se nós estivermos num grupo aqui, a gente está num ambiente seguro. Mas se a gente estiver num ambiente misto, e eu falo isso muito e fica a dica pra gente aqui, vou falar aqui pra internet. Quando você vai num restaurante e você está falando da igreja, não usa o termo igreja, porque o cara da mesa do lado pode odiar crente e tá de ouvido a tua conversa. Evita conversar assuntos da igreja, do pastor, do irmão que pecou, no restaurante, no ambiente público, porque tá todo mundo de antena. Eu não sei vocês, mas eu tô comendo e eu tô ouvindo a conversa de todo mundo ao meu redor. Aí eu falo, vixe, ó, aquele ali, ó, a mulher do sobrinho dele largou, você viu? O cara falou. E se fosse a mulher do pastor? Eu saberia um babado, uma fofoca, sem estar na conversa. Então, muito cuidado. Trate todos da mesma forma, mas cuidado com o ambiente que você está, tá bom? Então, para que a gente possa orar, não seja radical demais, mas também não seja liberal demais. A palavra aqui é equilíbrio, não é? O radical demais, ele fecha as portas, e o liberal demais, ele não tem autoridade nenhuma. O dia que precisar orar, ele não tem autoridade, porque por ele ser liberal demais, ele é conivente com o pecado dos outros, não é? O liberal demais é aquele que eu já vi um irmão falar, que eu acho errado, tá? Que ele falou assim, vai meu cunhado da minha casa, eu compro a cervejinha dele, eu gelo a cervejinha dele e eu sirvo a cervejinha dele no copo dele. Eu não bebo, eu sou crente, mas eu faço isso. Para mim ele é liberal demais. Para mim é liberal demais, tá? Não é? Eu posso estar errado, mas é da minha concepção. Eu acho que ele não precisa ser radical ao ponto de não convidar o cunhado. Mas o cunhado tem que saber que entrou no ambiente dos evangélicos. Porque o dia que você for na casa do cunhado que bebe, ele não vai te respeitar e falar assim, ó, esse final de semana ninguém vai beber aqui. Todo mundo aqui bebe, mas ninguém vai beber porque o meu cunhado é crente e ele vai passar o final de semana com a gente. Todo mundo aqui só vai beber refrigerante. Não, você vai ter que se adaptar a uma família que bebe e que fuma. Porque eles não estão nem aí pra você. Aí quando ele vai na tua casa, ele tem que se adaptar à família que não bebe, que não fuma, é uma família evangélica. Porque ele tem que ir na tua casa porque ele te ama. Na minha casa todos se adaptaram, não? Todo mundo, porque você foi certo. Você foi correto. Eu fui fazer o casamento de uma jovem uma vez e ela falou, pastor, meu pai é dono de bar. Eu já ouvi meus tios falando que vão levar engradados e engradados de cerveja no meu casamento. O que eu faço? Eu falei, fala que não. E fala pra eles que se vocês não me amam ao ponto de passar uma noite sem beber, porque vai estar o meu pastor, vai estar o outro pastor, vai estar a igreja lá, vocês vão me envergonhar no meu casamento. Se vocês não me amam nesse ponto, nem precisa ir no casamento. E eles foram e foi uma bênção. Resolvido. Então, existe um negócio de você ser liberal demais, e aí você vai perder a tua liberdade em Cristo. Cuide muito com isso, tá bom? Vamos orar por isso, irmãos? Aplicações práticas, então, na família, você pode até ter encontros familiares com pessoas não convertidas, mas cuidado, tá? Com as risadinhas, com as piadinhas imorais, sujas, com as bebedeiras, brigas, práticas que desonram a Cristo, cuidado. No trabalho, você tem que ser o melhor crente, tá? Melhor funcionário, sociável, respeitoso, excelente profissional. Se alguém faz alguma coisa... Eu ouvi um testemunho essa semana que um
um senhor, ele passou no concurso, concurso de fiscal da Receita Federal. Acho que é um concurso excelente, salário alto, tal. Aí na época que mudou, mas isso lá atrás, né? Quando mudou, no Lula 1, mudou as delegacias regionais, não sei, federais, e virou tudo um grande ministério. E aí ele foi pra rua. Ele chegou na rua, os caras chegaram pra ele e falaram, fazer fiscalização dele. Ele falou assim, ó, o pessoal falou assim, ó, que ganhava o dobro, porque ganhava o salário mais a diária. E o pessoal da rua falou assim pra ele, os fiscais, né? Ó, aqui é corrupção, aqui é Brasil, então você se encaixa no nosso esquema aqui ou nós vamos te queimar. Aí ele pegou e pediu transferência pro serviço interno. Pra ganhar um bom salário, só não ia ganhar o dobro, porque ele falou, eu não vou ficar nesse ambiente. Porque é um pastor, um homem de Deus. E, vejam, essa é a consciência do trabalho, né? Nas amizades, cuide com as amizades, principalmente com a amizade. Ó, eu vou falar um negócio aqui. Eu já tenho uma certa resistência com a amizade cristã. Porque tem crente que é uma benção da igreja, mas quando vai tomar um café, fala besteira. Vai jantar, fala obscenidade, fala palavrão. Mas peraí, mas você só é crente, a sua boca é santa só na igreja, mas aqui fala palavrão. Eu já vi crente mandar tomar naquele lugar. Mandar se crente, numa conversa. Ah, que vá se... Como assim? Estava servindo a ceia ontem na igreja. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Isso crente. Imagina os ímpios. Tome cuidado com a amizade. Eu não tenho amizade com ímpio, mas você tem coleguismo, né? Tome cuidado, tá bom? Agora vem a mais difícil aí nas redes sociais. Nossa. Cuide. Tem crente que fica brigando por política na rede social. Brigando, xingando, mandando pro inferno, mandando não sei o quê. Tem vontade, mas daí você se controla. Aí é a fronteira. A Bíblia sabe a fronteira. A Bíblia fala que nenhuma palavra torpe sai dos seus lábios, mas a gente está na internet. Nenhuma palavra torpe sai dos seus dedos também. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio, mas nós somos na era da internet. O dedo digita o que o coração está cheio também. Você tem que entender o que a Bíblia fala, né? E na evangelização, evite queimar o seu filme para uma pessoa que você vai ganhar ela para Jesus. Tem gente que nunca vai para Jesus porque um crente foi e queimou o filme. Queimou o filme. Porque o mundo está nos observando. O mundo está esperando a gente dar uma coisa errada pro diabo botar na mente do cara. Viu só que você não tem que ser crente? Ó, ele não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. Mas as pessoas estão nos observando. Então, quando a gente conseguir segurar mais a nossa imperfeição e tentar... que difícil! Para poder alcançar alguém para Jesus. A minha oração hoje, irmãos, é que aqueles que vocês querem ganhar para Jesus sejam ganhos, sejam alcançados através da vida de vocês. Vocês são uma pessoa de distância entre eles e Jesus. Que vocês sejam a ponte para isso. Amém? Vamos orar. Deus, mais uma vez, nós estamos desafiados pela palavra. E eu acho que a minha cabeça pensa muito sobre não sermos radicais ao extremo, ao ponto de assustar os ímpios e fazê-los distanciarem de nós. Às vezes a nossa linguagem evangélica, às vezes o nosso radicalismo, a nossa barreira acaba fazendo com que os nossos parentes, os nossos amigos não se convertam porque nos olham como radicais, como chatos, como intransigentes. Que nós possamos ser maleáveis, não pecadores, não concordando com o pecado, com um posicionamento muito claro sobre isso, mas maleáveis, como Paulo nos ensina. Nos fazer de fraco para ganhar o fraco, nos fazer de judeu para ganhar o judeu. Ser como um escravo, mesmo sendo livre. Ser como um que não está debaixo da lei, mesmo estando debaixo da lei de Deus. Para poder alcançar e com isso tentar ganhar o máximo possível de pessoas para o reino de Deus. Ajude-nos, Senhor, a ter isso no nosso coração e buscar em Deus alternativas para alcançar as vidas que são tão preciosas e que ainda estão condenadas ao inferno por estarem vivendo distantes de Deus. Que nós tenhamos amor por essas pessoas, que nós tenhamos um senso de urgência na evangelização e tenhamos misericórdia daqueles que nos atacam, agridem, talvez ignoram, talvez nos julgam por sermos cristãos. Que nós tenhamos misericórdia e possamos agir com amor e com sabedoria até os alcançá-los para Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém?